É interessante que os jovens, os adolescentes, eles aprendam a debater os assuntos da Bíblia. Eles tenham confiança, eles tenham convicção para poder discutir um assunto diante de quem quer que seja. E é na escola bíblica também que eu acredito que ele pode desenvolver isso. Não é brigar com as pessoas, mas ser firme naquilo que se crê. Agora, se não há criar uma cultura, um hábito, um estímulo, uma inspiração para o jovem ler, falar, até a liberdade dele errar, a pessoa tem que ter a liberdade de errar, porque na escola bíblica ali, com o professor, com a gente, a pessoa pode errar. Num texto bíblico, num versículo, etc. Alguém corrige, alguém fala. Se a pessoa não recebe, o Espírito Santo vai trabalhando com a pessoa, para quando ela chegar lá na faculdade, na universidade, ela não errar lá, no trabalho, na vida dela, no dia a dia. Para ela poder transmitir Cristo como único Senhor e Salvador para as pessoas. Não ficar só sendo crente de congresso, de festa, de denominação, de microfone. Quando sai ali daquele ambiente ali, não sabe como ser um crente em espírito e em verdade. Crer, ver Deus agindo através da sua própria vida na palavra. Ser firme naquilo que se crê. Se é que crê mesmo. Se é que tem fé mesmo. Se é que crê mesmo nas escrituras. E ali é no ambiente ali da escola bíblica que a pessoa vai desenvolvendo isso. E a gente percebe quem crê e quem não crê, irmão. E pode ajudar alguém a crer, caso essa pessoa não creia em Cristo como único Senhor e Salvador, tenha dúvidas de certos temas e doutrina das Escrituras. Chega ali e fica falando, todo mundo calado. Ah, entendeu, beleza, aprendeu. Quando vai lá fora, ele não aprendeu. Quando chega lá fora, ele é envolvido por filosofias. Ele é envolvido por ventos de doutrina, porque ele não é enraizado ali na escola bíblica, a confiar realmente na palavra de Deus. Ele tem a convicção que aquilo que ele está entendendo é a palavra de Deus. Ele tem a fé nas Escrituras e ele tem a confiança para poder argumentar com as pessoas aquilo que ele crê, que não tenha vergonha. Agora, se chega na escola bíblica, só o professor fica falando, ele fica calado, não pode participar, não pode falar, não tem a liberdade nem de errar, como já aconteceu comigo, e não é por estar errado. Falando a doutrina, o professor fazendo chacota, me diminuindo e etc. Os outros ficam em intimidade de participar. Quando chega lá na faculdade, na universidade, ele já está intimidado. Ele fica com vergonha de passar vergonha. E uma pessoa que tem convicção, você não tem vergonha de passar vergonha, ainda mais por transmitir a verdade, a vida eterna. É a alma das pessoas que está em jogo. É a vida das pessoas que está em jogo, uma vida eterna. Não de si próprio, simplesmente, mas do próximo, do outro. De realmente amar as almas, ao ponto de não se importar, de ser envergonhado por falar a verdade. E aquela pessoa amanhã ser uma pessoa que crê, como já aconteceu, até o pastor já deu testemunho, de ser criticado e depois a pessoa agradecer pelo testemunho que ele deu naquele local, que cooperou para a salvação daquela alma. Acontece com todos nós. Alguém faz chacota e etc. Mas depois aquela pessoa se arrepende, crê em Jesus Cristo, ele fica agradecido a gente. E a gente fica contente de ter colaborado, ainda que seja um pouco, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, mas Deus usa. Por isso que tem essa alta porcentagem de jovens na faculdade que se desviam, ou já chegam lá desviados, porque não tem convicção, não estão sendo inspirados a combater o bom combate, a defender a fé cristã, porque às vezes não tem fé. Está ali na congregação, na escola bíblica, por qualquer outro motivo, menos Deus, menos Cristo, menos amar a Deus e as almas. É uma encenação, um teatro quando pega o microfone. Quando sai dali, não tem mais aquilo. E isso ainda os que têm ainda ousadia de ir lá e falar uma palavra, de falar alguma coisa. A maioria é tímido. Tímido para a palavra de Deus, porque é ousado para as outras coisas. Porque quando alguém é tímido para a palavra, geralmente é ousado para as coisas do mundo e vice-versa. Quando a pessoa está ousado na palavra de Deus, você tem timidez de falar assuntos mundanos. Agora, a pessoa que é tímida na palavra, ela tem ousadia para conversar outros assuntos. Porque esses jovens
Eles não ficam mudos no grupo deles. Eles não ficam caladinhos ali no grupo deles. Não, eles estão sempre conversando. Conversando da palavra, do Espírito Santo, de Cristo como único Senhor e Salvador? Ou é a mesma conversa daqueles que não têm Cristo como único Senhor e Salvador? Se é que esses jovens, esses adolescentes, até adultos, realmente têm Cristo como único Senhor e Salvador para transmitir ao outro? Ou é a mesma conversa daqueles que não têm entendimento da palavra? Ou eles têm, se omitem, ou eles não têm o conhecimento para transmitir. Eles não têm essa convicção. E tudo isso pode ser percebido na escola bíblica. Se o professor der oportunidade do jovem se expressar, dele mostrar ser quem ele é, e não diminuir ele por ele ser quem ele é. E se ele não é uma pessoa em Cristo, ajudar ele a ser uma pessoa em Cristo, verdadeira, espiritual, um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, diante de quem quer que seja, em nome do Senhor Jesus.